Se você está cansado de ler livros técnicos ou quer ler ficção e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 livros de ficção para você começar a conhecer e também descansar sua cabeça dos livros técnicos. E para começar, o primeiro livro é A Verdade sobre o Caso de Harry Cabot, do Joel Dicker. Joel Dicker é um dos autores que eu estou mais gostando de conhecer e olha, as capas dos livros dele são belíssimas. Nesse livro específico, a gente vai acompanhar a história de um escritor e que ele vai escrever um novo livro, mas ele está com algum tipo de bloqueio criativo e vai atrás do mentor dele para poder, enfim, perguntar as coisas e também pedir ajuda para poder escrever esse livro. E aí, quando ele chega lá, é uma pequena cidadezinha, ele se depara com a seguinte situação. O seu mentor está sendo acusado de um crime terrível. E aí, ele acaba escrevendo um livro sobre essa história, quase com uma metalinguagem também dentro do livro. O mais interessante é que eu tava numa vibe de ler do tipo assim, eu vou ler um capítulo por dia. Mas no final das contas, todo final de capítulo, o Joel Dicker consegue colocar a gente pra pensar, cara, o que é que vai acontecer depois? E eu não conseguia parar de ler, e aí eu ia pro próximo capítulo, e assim foi a minha leitura. Então vale muito a pena se você gosta dessas histórias que se assemelham um pouco a filmes, sabe? Eu senti que eu também tava assistindo um filme através dos livros. Então é uma leitura muito dinâmica, uma leitura muito fácil também de ser feita e uma história maravilhosa. Agora, se você gosta de filmes de aventura e de ficção, O Hobbit, do Tolkien, é a sua melhor pedida. É um livro que é relativamente infantil, no entanto, não tenha preconceito, porque é uma história muito divertida e muito envolvente. Então, tudo começa quando você vai conhecer a história do Bilbo Bolseiro, que é um hobbit, e ele vai, enfim, se aventurar com dragões. Ele é o típico herói e vai na jornada do herói. Então, ele vai enfrentar dragões, ele vai conhecer criaturas mágicas e a gente vai se envolvendo com isso. Se você tem um sobrinho, um irmão, um primo pequeno, vale a pena você ler com eles, não só para vocês dois se divertirem, mas também para você incentivar a leitura de uma criança, né? Vai que dá certo. Agora, falando da minha terceira recomendação, eu gosto muito de saber a origem das histórias. Foi assim que, por exemplo, eu fui observar que o Hamlet inspirou o Rei Leão, mas agora falando especificamente desses carinhas aqui, ó, os irmãos Grimm. Deixa eu segurar direito aqui para vocês verem. Olha só, os irmãos Grimm. Esse box aqui vai contar com os 77 melhores contos dele. E aqui a gente pode observar histórias como Cinderela, Branca de Neve, beberam aqui nesse livro. Histórias como João e Maria também beberam aqui nesse livro. Claro que aqui as histórias são muito mais tenebrosas, são muito mais reais do que aqueles contos infantis que servem para educar e tudo mais. Então, quando a gente vai, por exemplo, saber a origem das histórias, a gente pode até falar de Aladim, e aqui fazendo assim um parêntese, que Aladim ele veio deste livro aqui, ó, o livro das Mil e Uma Noites. Esse aqui é o 4º volume, é um ramo egípcio, e ele vai falar de Aladim e de Ali Babá. Então, se você já ouviu falar dessas histórias, saiba que elas vieram desse livro aqui, esse livro que existe há milhares de anos, beleza? Então, quando você vai para a origem das histórias, os Irmãos Grimm, o livro das Mil e Uma Noites, eu acabei fazendo mais de uma recomendação, mas os Irmãos Grimm é uma boa pedida. São histórias fáceis de ler, são histórias curtas, e o que eu acho mais interessante, você pode comparar a história que você já conhecia com essa que você está lendo agora e perceber que existem diferenças muito grandes no sentido de as pessoas realmente se ferram nas histórias dos Irmãos Grimm. E já que eu falei das Mil e Uma Noites, eu vou fazer uma recomendação extra especificamente desse volume aqui, o volume 4. Por quê? Porque a história do Aladim é muito legal. Mas Ana, eu não quero só conhecer a história do Aladim. Não tem problema. Por quê? Porque esse livro aqui tem histórias periódicas. A gente sabe, o livro das Mil e Uma Noites conta uma história a cada noite. E isso faz com que sejam periódicas as histórias. Você pode acompanhar cada noite uma história. Algumas são bem curtinhas, outras são maiores, mas assim você vai ganhando o ritmo da leitura, o que é ótimo. Agora, um livro essencial para você que quer conhecer ficção e especificamente distopias é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Um clássico da literatura, todo mundo já conhece, se trata de uma sociedade futurista onde a tecnologia e o controle social fazem com que exista uma aparente paz, uma aparente ordem. Mas tudo isso muda com a chegada de um novo ser. Eu não vou ficar aqui contando muito, mas eu acho que é um livro que mexe com as nossas concepções, faz com que a gente pense. E nada melhor do que um livro que faça com que a gente pense, beleza? Então, quando eu fui ler O Admirável Mundo Novo, eu li 2 vezes, acho que foram 2, acho que eu li 2 vezes. E na primeira eu fiquei, caramba, isso aqui é muito fora da realidade. E quando você está um pouco mais madura, inclusive na era da própria inteligência artificial, a gente observa que algumas coisas já podem ser vistas aqui.
entende? Então é bastante interessante e vale muito a pena ser lido. E se você ainda tem receio de começar essa leitura, eu te convido para o Clube Leituras em Série, que é o meu clube de leitura temático, e essa temporada a gente vai ler Distopias e O Admirável Mundo Novo. É um dos livros que a gente vai ler junto com Nós, do Zamiatti, Um Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, e 2084, O Fim do Mundo, do Boala Sansal. A cada livro você recebe materiais extras, mini-aulas, para você conseguir compreender e entender todos os pormenores do livro. Ou seja, não tem como você ficar desamparado nem desacompanhado nisso, porque você vai ter a minha companhia e a companhia de outros leitores também, porque a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente troca ideias, a gente tira dúvidas e tudo mais. Então você está super convidado a participar, e é só clicar no primeiro link para saber mais. Se você gosta de filmes e séries de ficção científica, Blade Runner, Android Sonho com Ovelhas Elétricas é a sua melhor opção. Isso porque o Philip K. Dick ficou muito doido para escrever esse livro e deu muito bom, porque é uma obra que instiga e ao mesmo tempo faz a gente pensar. Veja que aqui a gente tem um caçador de androides que ele vê em uma missão que ele recebe, uma missão teoricamente difícil, que é aposentar alguns androides, que significa alguns androides. Ele vê a oportunidade de substituir a sua ovelha elétrica por um animal de verdade, o que naquela sociedade, naquele mundo distópico, é um artigo de luxo. Só que o que acontece é que quando ele começa a buscar esses androides, ele percebe que a linha entre o que é fabricado e o que é real é muito tênue. E a partir dessa reflexão maior é que geram outras menores, e cada vez mais ele se torna mais reflexivo sobre a sua própria existência naquele mundo distópico e o que faz ele um ser humano e o que faz aquelas pessoas androides. O que eu acho interessante é que, além desse Blade Runner, o Philip K. Dick escreveu um outro livro chamado O Homem do Castelo Alto, que é muito legal mesmo e que tem uma série na Prime Video e vale você assistir. Sei que já existe o filme, mas o Stephen King escreveu esse livro maravilhosamente bem e você sabe que o livro não é igual ao filme, por isso vale a pena consumir os dois. Ou seja, se você já assistiu O Iluminado, leia o livro O Iluminado, mas se você não leu e nem assistiu nenhum dos dois, vale muito a pena você assistir e ler. Basicamente, a mistura de tensão e medo ao mesmo tempo. Eu gosto muito da forma como Stephen King escreve as coisas e eu acho que vale a pena a gente explorar essa literatura do terror, essa literatura do suspense e tudo mais, beleza? Então, se você gosta desse tema, se você gosta de filme de terror, vai no Iluminado, que é sucesso. E por último, esse vai ser polêmico, mas como estamos falando de começar na literatura, eu recomendo fortemente Agatha Christie, e aqui eu tenho um box com A Morte no Nilo, Um Corpo na Biblioteca e O Assassinato no Expresso Oriente. E lá em cima eu tenho mais outro box, então você observe que eu gosto sim de Agatha Christie. Por quê? Primeiro, gente, é uma literatura muito gostosa de ler. A trama é simples, os personagens são simples, mas a história guarda algumas particularidades. A forma como ela escreve prende a gente a descobrir quem é o assassino, ou quem foi que morreu, quem foi que matou e tudo mais. Sabe aquele jogo detetive em que você tem que descobrir com que arma, ou o que aconteceu? Pronto, é nesse estilo. E vale muito a pena, principalmente se você está lendo um livro técnico, pegar a Agatha Christie para poder dar uma desopilada nas ideias, assim, sabe? Descansar a mente. É um livro que não exige muito de você, então vale muito a pena. E se você está começando também na ficção, vale a pena você começar por Agatha Christie? Sim. A partir dela você vai galgando outros caminhos para literaturas mais complexas, mais difíceis, mas comece pelo básico, porque o básico dá certo. E por último, vale lembrar, não se cobre tanto. Se você está começando uma atividade, qualquer que seja, natação, judô, krav maga, jiu-jitsu, inclusive a leitura, você não vai começar sendo faixa preta. Então não precisa ler com pressa, não precisa ler rápido, leia devagar, aproveite a leitura e curta o processo de você estar aprendendo a ler de uma nova forma, agora como leitor de verdade. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo e conferir esse videozinho aqui em que eu falo por que a gente não consegue mais focar na leitura. E eu te vejo no próximo vídeo.